Olá, sou Daniele Pontes, pesquisadora bolsista do Samsung Ocean. A pandemia do Covid-19 exigiu ações emergenciais em diversas áreas da sociedade a fim de conter a propagação da pandemia. Essas restrições impulsionaram o surgimento de novos modelos de ação apoiados em tecnologias digitais. Neste contexto, os programas de capacitação presencial tiveram que adequar suas atividades para a educação remota emergencial. Você sabe o que é educação remota emergencial? A educação remota emergencial envolve a utilização de soluções de ensino totalmente remotas para aulas previamente preparadas em formato presencial, constituindo uma mudança temporária em resposta à crise. Ressalta-se que a educação à distância emergencial adotada pelas instituições de ensino em resposta à crise gerada pelo Covid-19 é significativamente diferente das experiências de aprendizagem online. No contexto da educação online emergencial, surgiram uma pluralidade de cenários e estratégias inovadoras para adequar as propostas pedagógicas anteriormente adotadas na modalidade presencial em busca de uma formação continuada que rompa os paradigmas impostos pela pandemia. Este relato de experiência avalia o impacto da transição do ensino presencial para o ensino à distância emergencial, em um projeto de capacitação tecnológica no estado do Amazonas. Temos como objetivo apresentar nossa experiência na transferência de cursos presenciais para a modalidade MOOCs, no período da pandemia no Brasil, mais especificamente na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. E agora, vamos conhecer um pouco mais do Ocean com a professora Amanda Mota e o bolsista Davi Albuquerque. A história do Ocean em Manaus começou no ano de 2013, quando a Universidade do Estado do Amazonas e a Samsung, numa iniciativa pioneira e também visionária, iniciaram os primeiros diálogos para construir este prédio. Aqui funcionou a instalação da primeira unidade do Ocean na cidade de Manaus. E é aqui onde são realizados a maioria dos cursos, programas e eventos oferecidos pelo Ocean do ano de 2014, quando esta unidade foi inaugurada, até os dias atuais. Aqui, os nossos participantes podem desfrutar das nossas ofertas de cursos dentro das nossas trilhas de conhecimento, que são Android, Internet das Coisas, Back-end, Bixby, Blockchain, Desenvolvimento Ágil, Empreendedorismo, Fabricação Digital, Front-end, Games, Indústria 4.0, Inteligência Artificial, Programação, Tizen, Experiência do Usuário, VR, AR e Wearables. E também podem contar com a nossa jornada Ocean Startup, com os programas Ocean Beginner no começo, logo em seguida, programa Ocean Lab, primeira e segunda fase e, por fim, o nosso programa de residência de startups Ocean Launch. Falando sobre metodologia, dentro dessa nova proposta de ação, os cursos presenciais foram oferecidos como Massive Open Online Courses, MOOCs. Os MOOCs são reconhecidos por seu objetivo de expandir o acesso aberto a recursos educacionais de alta qualidade. Um dos principais objetivos dessa modalidade é fornecer a mais pessoas oportunidade de crescimento pessoal e intelectual. Eles têm sido caracterizados como os cursos destinados a um grande número de participantes que podem ser acessados por qualquer pessoa em qualquer lugar, desde que tenha acesso à internet. Os cursos foram ofertados em forma de lives através do Zoom. Os cursos eram cadastrados na agenda de cursos no site do Ocean e disponibilizados para a inscrição dos alunos. 24 horas antes da data do curso, os inscritos recebiam via e-mail o link da sala Zoom. A aula era ministrada por um professor de maneira remota e síncrona, permitindo a interação em tempo real entre aluno e professores. Um dos grandes desafios enfrentados foi a inexperiência dos instrutores com o novo formato. Todos precisaram aprender a usar novas tecnologias em um curto período de tempo, projetar materiais instrucionais que se adequassem ao novo ambiente, fornecer um ambiente interativo de aprendizado remoto e adotar novas técnicas de avaliação. Todo esse processo foi apoiado pela equipe do Estúdio Ocean, formada por uma professora pesquisadora, 2 bolsistas de design instrucional, 3 bolsistas de artes visuais. A equipe de comunicação do Ocean, formada por uma professora pesquisadora e 2 alunos bolsistas da área de comunicação, foi de suma importância para estabelecer estratégias de divulgação e captação de alunos.
De 2014 a 2019, todas as atividades desenvolvidas no Ocean foram exclusivamente presenciais. No início de 2020, as atividades migraram para o formato de educação remota emergencial. Pode-se observar no gráfico que o ano mais produtivo foi 2016, com 354 atividades presenciais. As ofertas totalizam 2.114 atividades, sendo 1.725 presenciais e 389 online. Em relação ao número de matrículas e ao número de participações efetivas dos alunos nos cursos, temos o ano de 2019 como o ano mais profícuo em matrículas e o ano de 2015 mais frutífero em número de alunos presentes. O número total de inscrições em atividades presenciais entre 2014 e 2019 foi de 75.657 e o total de participação foi de 49.272, apresentando uma retenção de 61%. Em relação às atividades remotas, 2020 foi o ano com o maior número de atividades ofertadas, totalizando 208 atividades oferecidas pelo Ocean Manaus. Porém, o ano de 2021 possui o maior número de inscrições e participação. Em 2020 foi identificada uma retenção de 25%. Apesar da baixa retenção, o número de alunos que participaram do ano com menor resultado no ensino remoto, 2020, foi aproximadamente o dobro do melhor ano do ensino presencial, 2019, comprovando o potencial de escalabilidade do ensino remoto. Em 2021, 52% dos alunos matriculados participaram efetivamente de atividades, representando um aumento de 27% na retenção em relação ao ano de 2020. As atividades acadêmicas presenciais foram totalmente retomadas em 2022, pois um legado do período da pandemia mostrou que o ensino remoto, que inicialmente se mostrou emergencial, pode ser efetivo mesmo diante do seu caráter provisório. Os benefícios e abrangência do aprendizado remoto por meio de oferta de MOOCs em relação à modalidade presencial no programa Ocean em Manaus são visíveis. Os resultados mostram que esse novo formato ampliou o escopo do programa sem comprometer o aprendizado, democratizando o acesso aos treinamentos oferecidos. Restrições pandêmicas aliadas às tecnologias digitais emergentes proporcionaram maior flexibilidade espaço-temporal no projeto estudado. Atualmente, o programa trabalha para oferecer atividades nas duas modalidades, presencial e remota, buscando atender público com as mais diversas demandas. No futuro, o projeto pretende oferecer cursos presenciais, remotos, síncronos e assíncronos.